Apocalipse, capítulo 2, a primeira frase do versículo 1 e a primeira frase do versículo 7. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Nós queremos ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer às igrejas, à nossa igreja, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Gente, nós lemos aqui o livro do Apocalipse. Quando se fala em Apocalipse, parece que dá uma sensação de medo, né? Alguns olham para o livro do Apocalipse como um livro de terrorismo escatológico. Mas, na verdade, na essência, esse livro foi um livro de consolo. De consolo para a igreja, de consolo aos perseguidos, de consolo àqueles que estavam perdendo tudo, daqueles que estavam tendo seus familiares mortos. Um livro de consolo. Um livro que fala do final da história. Um livro que diz o que vai acontecer no fim. Tanto para aqueles que servem a Deus, como para aqueles que não servem. Esse livro nos chama a olhar para o fim. E considerar não apenas o começo, ou o que está acontecendo hoje, mas que olhemos para o fim. Ele é um livro maravilhoso, glorioso, misterioso, com muitas lições para serem aplicadas à nossa vida e à igreja. Deixa eu dizer uma coisa: se não soubermos interpretar todo o livro do Apocalipse, todas as figuras tipológicas desse livro, mas se nós aprendermos e aplicarmos as coisas nítidas e claras, lições que são tiradas destes textos, que são muito pertinentes para a nossa vida hoje, mesmo que eu não saiba interpretar tudo que está lá, os ais, as trombetas, os chifres e tanta coisa que existe lá, se eu não souber nada disso, mas se eu olhar e ver o que tem de nítido e de prático e aplicar, isso já vai me abençoar muito. Os que desejam se empenhar e se aprofundar mais sobre os mistérios desse livro também serão enriquecidos. Também muito irão aprender. E tem muitas coisas de fato muito lindas nesse livro. Mas qual que é o título desta mensagem hoje? É o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas? A proposta dessa mensagem de hoje, que é uma introdução, e haverão outras mensagens nesta sequência, debaixo desse tema, o que o Espírito diz às igrejas, é buscar essa aplicação hoje para a nossa vida. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos ater a essas questões muito práticas. E ver, ouvir, ter ouvidos ao que Ele quer dizer. Aqui no Apocalipse tem sete cartas. As 7 igrejas da Ásia Menor. A partir de Éfeso, na sequência das cidades, num sentido anti-horário, saindo
do porto de Éfeso e vindo essa sequência das cartas das igrejas. Por uma questão geográfica, e então existe esta sequência quanto a essas cartas. E todas elas são a partir de uma estrutura. Todas elas começam dizendo: ao anjo da igreja, e aqui nós lemos de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Que anjo que é esse? Esse anjo não era um ser celestial. Mas anjo no grego, que é angelos, significa mensageiro. Então, essas cartas, elas foram ditadas por Jesus a João. João as escreveu. Jesus diz a João, ao anjo da igreja em Éfeso, e depois nós vamos ver lá que tem ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, enfim, é Jesus ditando a João para escrever, não a um ser celestial, não teria sentido Jesus ditar para o João uma carta para um anjo que está lá no céu, ou um anjo que, não, Jesus tem comunicação com todos os seres celestiais, mas esse anjo era o mensageiro da igreja, o pastor da igreja, o líder da igreja, que iria comunicar esta mensagem, então, às igrejas. Essas cartas têm coisas específicas, as situações específicas daquelas igrejas. Mas, interessante que o que estava lá, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, que era a carta para a igreja de Éfeso, não foi colocada só na mão dos efésios para ser lida. Não foi feita uma carta isolada, ó, Éfeso, essa tua, e ninguém mais lê. Não. Essas cartas foram colocadas dentro de todo o livro, e todo o livro era para ser lido em todas as igrejas. Então, isso quer dizer que a carta para Éfeso deveria ser lida por Tiatira, por Sardes, por Filadélfia, por Laodiceia, por todas as outras, porque estavam dentro do mesmo livro. Dentro do mesmo livro. E é por isso que Jesus diz, manda o João escrever em todas essas cartas. E essa frase que lemos aqui estão em todas as 7 cartas. 7 vezes essa frase é repetida. E ela diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, mas é as igrejas. Jesus está indicando que o Espírito fala às igrejas, e todas as igrejas devem ouvir o que o Espírito diz, mesmo que hajam mensagens específicas para situações específicas de igrejas peculiares, locais. As outras tinham que ler essas mensagens para aprender com o que estava acontecendo aqui. E o Espírito iria falar com todas as igrejas a partir de uma situação de uma igreja local específica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo é Deus, Ele é eterno. Ele veio com a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é eterna. E esta palavra, o que o Espírito disse àquelas igrejas, não foi só para aquelas igrejas naquele tempo. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus afirmando, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é eterna, é eterna. Então, o que o Espírito diz às igrejas, aquele que tem ouvidos para ouvir, dê ouvidos. O Espírito Santo sempre falou e fala às igrejas
o Espírito Santo fala a essa igreja. O Espírito Santo fala às igrejas de Jesus. Eu quero pensar um pouco sobre a fala do Espírito Santo às igrejas. Hoje nós não vamos nos ater às questões ali do Apocalipse. Eu li Apocalipse, falamos sobre essa estrutura. Vamos falar no geral sobre a fala do Espírito Santo. Depois, em outros domingos, na sequência, a gente vai falar especificamente sobre essas cartas às igrejas do Apocalipse e tirar lições para todos nós. Mas eu quero olhar para outras partes da Escritura e perceber a fala do Espírito Santo e as mensagens que o Espírito Santo tem para a igreja. O que o Espírito Santo fala? Baseado em quê? O Espírito Santo diz o que a Escritura diz. Pois foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Na segunda epístola de Timóteo, 3º capítulo, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando você lê na Bíblia Escritura, leia-se Palavra de Deus. Quando os autores bíblicos mencionam Escritura, eles não estão dizendo qualquer escrito, qualquer escritura que tenha por aí. Mas quando eles usam essa palavra Escritura, eles estão dizendo Palavra de Deus. Não são outras coisas. Jesus disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras. E quando a gente fala em Escritura, em Palavra de Deus, nós estamos falando em algo absoluto, em uma verdade absoluta. A filosofia diz que não existem verdades absolutas. Que existem coisas que se aproximam da verdade, mas que não há uma verdade absoluta. Eu quero dizer a você que isso é mentira. Ai de nós se não houvesse uma verdade absoluta. Tem sim uma verdade absoluta. É verdade do nosso Deus. Deus é absolutamente verdadeiro. Tudo que vem dele é absolutamente santo, justo e verdadeiro. E essas Escrituras, a palavra de Deus é, sim, absoluta. E ela deve ser o nosso padrão. Padrão, existe o chamado o cânon bíblico. Cânon bíblico, que vem de cana, vara, que eles usavam como uma medida, que era um padrão para se medir, uma cana, um cânon. Então, foi feito o cânon bíblico. O Antigo Testamento, judeus com essa autoridade, conhecedores de Deus nesse relacionamento mais específico com Israel na antiga aliança, eles, instruídos pelo Espírito Santo, estabeleceram o que é o cânon, a medida, o padrão. Quais são os escritos que são os inspirados pela palavra de Deus? E aqui está Paulo falando e dizendo: toda a Escritura é inspirada. Eu quero dizer a você que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que considerá-la assim como palavra de Deus. Lê-la, interpretá-la, é claro, a partir do seu contexto,
histórico, geográfico, dentro de todo um contexto bíblico, olhar para isso e ver como palavra de Deus. O que está nela é absoluto. Não dá para relativizar a Bíblia, não dá. Palavra de Deus não se relativiza. Quem sabe alguns digam, não, a Bíblia diz isso, mas os tempos mudaram e agora é assim. Os conceitos são outros, os valores são outros. Não, não é assim. Palavra de Deus é eterna. Esse é um padrão, o cânon, a medida, o estabelecido, a regra. Se cada um tiver a sua regra e quiser fazer do seu jeito, não vai dar certo. E eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus. E a Bíblia é um milagre. Num grande espaço de anos, homens de várias épocas, contextos diferentes, escreveram inspirados pelo Espírito Santo e que tem o foco maior em uma mesma mensagem. Tudo isso é milagre, a Bíblia é milagre. A Bíblia foi e é o livro mais perseguido do mundo. Em todas as épocas, buscou-se lançar dúvidas na Bíblia. A mídia lançou isso, revistas lançaram isso. E tem gente se levantando para dizer que a Bíblia é uma mentira. E muitos desses que se levantaram, quando foram estudar a Bíblia, e foram estudá-la de maneira honesta, com o propósito de provar que ela estava errada, sabe o que eles acharam? Que ela estava certa. É um livro antigo, muito vendido, que é E a Bíblia tinha razão, de um sujeito que se propôs a estudar a Bíblia para dizer que ela estava errada. E ele descobriu que a Bíblia tinha razão e não ele. Há um autor muito lido em nossos dias, Augusto Cury, ex-ateu, que se propôs a ir para a Bíblia, não com a motivação de conhecer Deus, a Bíblia, pois não acreditava em Deus, e ao lê-la, encontrou Deus na sua palavra. Porque a Bíblia tem razão. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil, toda a Escritura é útil. Quando Paulo está escrevendo aqui toda a Escritura que a priori ele tinha na mão era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava em construção ainda. Isso que ele escreveu aqui já era a construção da Escritura da Nova Aliança. Mas ele tinha os rolos do Antigo Testamento. Ele chama isso de Escritura. Quando Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, essas Escrituras eram uma referência a isso. Ao que estava lá no Antigo Testamento. E o Novo Testamento veio a se tornar também Escrituras. E daí a gente lê em 1 Pedro, 3º capítulo, versículo número 16. Muito interessante isso, né? Essa de 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,16 aqui, é 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, muito interessante. Diz assim, veja o que Pedro fala sobre o que Paulo escreve. Diz, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras para a própria destruição deles.
O que Pedro está dizendo aqui, está colocando, ele está dizendo que o que Paulo escreveu era a Escritura, era a palavra de Deus, porque ele fala do que Paulo escreveu e ele dizia as demais Escrituras. Então, os livros da Nova Aliança, do Novo Testamento, são Escritura. E o Espírito Santo veio sobre cada escritor da Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo inspirou. Algumas coisas foram literalmente ditadas. No caso das cartas dos Apocalipse, é Jesus ditando e o João escrevendo. Mas a maioria das coisas não foi um ditar, foi um inspirar. E Deus usou esses autores dentro das suas características, dentro da sua personalidade, para que eles trouxessem a palavra divina e a revelação divina. E hoje nós temos aqui então as Escrituras. E é por isso que a gente, se quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito diz o que está nas Escrituras. O Espírito Santo nunca vai falar nada fora das Escrituras. Se ele inspirou desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo está falando às igrejas desde o Antigo Testamento, até hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, disse Jesus. Se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer ouvir o que o Espírito Santo diz, a gente tem que ler a Bíblia. E quem sabe, alguns dizem, mas sabe, Silas, quando eu vou ler a Bíblia me dá sono. Eu sento, né, ou quem sabe até dou uma deitadinha na minha cama, no travesseiro, fico assim, e daí me dá sono. Claro que dá. Não, mas mesmo sentado me dá. Então leia andando. Mas leia a Bíblia. Porque Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo fala por meio das Escrituras. E daí alguém diz, mas sabe que tem muita coisa que eu não entendo. Não faz mal, mas pega tudo aquilo que você entende e aplica na sua vida e você vai ver que a tua vida vai mudar. Aquilo que você entende é suficiente. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar. Não entendo, então deixa. Não, vai atrás. Mas sabe, tudo aquilo que você ler e entender, vai aplicando a sua vida. O Espírito fala, o Espírito... Você quer ver uma coisa que a gente precisa muito hoje? É fé. A gente precisa de fé para... Tem muitas batalhas, muitos desafios. E a gente tem que ter fé. Fé para vencer. E Paulo diz, ele afirma isso, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Na época, a maioria das pessoas não sabiam ler. No máximo 20%, e dependendo da região geográfica, dos lugares, sabiam ler. A maioria não sabia ler. Então, as pessoas tinham que se dirigir nos lugares onde a Escritura era lida, e anunciada, e explanada, exposta. E é por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ele estava dizendo que as pessoas tinham que ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Isso geraria fé na vida delas. E ouvir pela palavra de Deus, ouvir as Escrituras. Nós podemos e devemos ler a Bíblia e a gente sabe ler, a maioria aqui sabe ler com certeza. Então, quando a gente lê, a gente ouve lá no coração aquilo que a gente está lendo. Mas também, esse versículo ele pode ser traduzido, aquele que tem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, a gente tem que estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus de maneira expositiva, explicada, mais clarificada. E o que a gente fala aqui é a partir da palavra de Deus. O que você ouve aqui na primeira igreja é a palavra de Deus. Isso já faz, acho que uns 90 dias atrás, eu orando, e Deus me disse assim: prega a minha palavra. Eu disse: Deus, mas é o que eu prego. Mas eu entendi, nessa palavra que Deus me deu, é que eu tinha que continuar cuidando. Que o que eu falo tem que estar na palavra. Porque é a palavra de Deus que transforma. Deus diz: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Então, é a palavra de Deus que tem o poder de quebrar a dureza do nosso coração. Que tem o poder de transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. A palavra de Deus é como um fogo, é como uma espada. E o Espírito Santo fala através da palavra. Ele inspirou a palavra, e o Espírito fala às igrejas por meio da palavra de Deus. Quando a gente não ouve Deus, e o Espírito Santo é Deus, nós ficamos sem rumo. Se a gente não é guiado pela palavra de Deus, os princípios dela, nós vamos andar pelo nosso achismo. Nós vamos ser dirigidos, de repente, por aquilo que um diz, outro diz, o outro lá falou, que tá passando na mídia. E daí tem os discursos das celebridades. Eu sempre digo que o discurso das celebridades é bonito, mas é vazio. É bem construído, muito indutivo, mas está cheio de mentira, de princípio errado. O discurso das novelas, e para a maioria da sociedade, a Bíblia deles são as novelas da Globo e outras. São esses princípios que os regem, e por isso a nossa sociedade está rumando para lugares tão escusos e tão ruins. Porque houve homens, houve discursos inspirados pelo inferno. Inspirados por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Inspirados por aquele que veio para matar as emoções, para destruir relacionamentos, para roubar qualidade de vida, para roubar a vida eterna das pessoas. Se ouve esses discursos, estas coisas são lindas, mas não se lê a palavra de Deus. As palavras de Jesus são espírito e vida. O Espírito Santo fala por meio das Escrituras. O Espírito Santo fala às igrejas. O Espírito Santo fala a você. O Espírito Santo fala a mim.
por meio da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo nos diz. Ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que o Espírito Santo está falando. A palavra de Deus. Eu quero desafiar você a olhar para a Bíblia. E fazer dela o seu padrão. Alguém diz, Silas, a Bíblia é um livro muito antigo. Mas é o mais atual. As verdades dela são eternas. Deixe-se influenciar, ser dirigido pelo que está na palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para os textos dela. Venha interpretá-los à luz da palavra de Deus. Na Bíblia a gente tem os textos legais, ordens, que a Bíblia diz que é para a gente fazer isso. A interpretação é literal. Daí a gente tem os textos alegóricos. A interpretação é alegórica e quando entra em alegoria tem certos riscos, porque tem gente que vai além de limites, mas essa alegoria tem que estar dentro do contexto da Bíblia. Daí a gente tem os textos narrativos. E nos textos narrativos a gente tem que olhar para a moral da história. Qual é a lição que a gente vai aprender dos textos narrativos? Textos narrativos necessariamente não são legais nem doutrinários, muitas vezes corroboram certas doutrinas, mas em essência não são doutrinários. Se eu olho para uma história bíblica, eu tenho que buscar o que o Espírito Santo quer me dizer. Qual a moral daquela história? E aprender com isso. E daí, a gente tem os textos tipológicos, que são os proféticos. E a interpretação é tipológica. Olhar para a Bíblia. E quem sabe alguém diz, mas eu queria então ir para as coisas mais fáceis. Começa no Novo Testamento. Começa nas epístolas de João. Começa nas epístolas do Novo Testamento. Daí vai lá para os evangelhos. E leia o Novo Testamento. Vai ler o Velho. Começa no livro de Provérbios. Faz a devocional de Provérbios. Provérbios tem um total de 31 capítulos. Leia o capítulo do dia do mês. Hoje, que dia que é? 4. Leia capítulo 4 de Provérbios. Leia Provérbios. Leia Salmos. E nos Salmos, você vai ter coisas lindas e de repente você vai ver a narrativa do sentimento da alma do salmista. Ele vai expressar o que está dentro da alma dele. Mas sabe de uma coisa? Muitos dos sentimentos que ele vai expressar ali nos Salmos não são coisas nobres. Então, não é doutrinário. De repente, no momento de ira, ele diz que quer que os inimigos sejam destruídos. Por favor, a Bíblia não está dizendo que é para você destruir seus inimigos, ok? Mas está ali mostrando o sentimento do salmista. E a gente olha para isso, vai tirar lições. E sabe o que isso nos diz? Que a gente não pode esconder nada diante de Deus.
E que mesmo aqueles sentimentos não nobres que estão dentro do nosso coração, a gente deve de colocá-los diante de Deus. E quando a gente confessa, libera, diz: Deus, estou sentindo isso, esse é o meu sentimento. E daí a gente fica até meio com vergonha de dizer isso para Deus, fica meio encolhidinho assim, né? Mas diz, confessa. Sabe, esse é um processo também de libertação, uma catarse, um expurgo que vai acontecendo lá na nossa alma. Quando a gente coloca isso diante de Deus, não dá para esconder nada dele. Daí a gente diz: Deus, é isso que eu estou sentindo. O Espírito Santo, através desses salmos, está nos dizendo: vai para Ele, rasga a alma para Ele. Ele ama você, apesar de você. O que é que o Espírito Santo diz às igrejas? O que o Espírito Santo diz está nas Escrituras. E o Espírito Santo fala a partir das Escrituras. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia. Adote um método de leitura bíblica. Eu sempre digo que quem não tem um método não lê a Bíblia. Um dia, vou ler um versículo aqui, vou abrir, vou ler um versículo aqui. Não, esse cara não lê a Bíblia. Ele está enganando a si mesmo. Você tem que ter uma sequência, você tem que ter um método. Mas leia a palavra de Deus. Quando você lê, anote alguma coisa. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você através daquela passagem. Nem que seja uma frase por dia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala a você, como igreja, por meio das Escrituras. O Espírito Santo está movendo a igreja de Jesus. Nós sabemos que Jesus está para voltar, amém? O Espírito Santo está preparando a igreja que é chamada de noiva de Cristo para encontrar com Ele. Está na Bíblia, não é imaginação do Silas. Não é a historinha que alguém inventou. Mas isso nunca aconteceu. Tem muita coisa que nunca tinha acontecido e aconteceu. E está para acontecer a volta de Jesus. E para estarmos preparados para a volta de Jesus, nós precisamos ouvir o que o Espírito nos diz. E o que o Espírito nos diz está na palavra de Deus. O que o Espírito tem nos dito? Temos estado atentos ao que o Espírito nos diz por meio da palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz muitas coisas. E quando eu olho para o dia de hoje, eu vejo a mesa posta. A palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre a ceia. E ela diz: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente participa da palavra de Deus, nós anunciamos coisas significativas. Nós anunciamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e que o sangue dele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Anunciamos isso. Nós vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente participa da ceia, a gente está dizendo: Ele está para voltar. A palavra de Deus nos diz, Jesus falando: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. E daí eu olho para essa palavra de Jesus
que o Espírito Santo inspirou os evangelistas para escrevê-las, eu entendo que quando eu participo da ceia, eu recebo vida. São elementos. Pedaço de pão, um pouco do suco da vide, da uva, o vinho, um pouco disso, são elementos que não têm uma virtude neles mesmos, mas que têm uma mensagem, um significado. E quando em fé nós participamos disso, sendo que tenho representado no pão o corpo de Cristo, representado no cálice o sangue de Jesus, e a Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo, quando eu participo desses elementos, eu recebo da vida de Jesus, eu recebo do corpo de Cristo, eu me incluo mais no corpo de Cristo, eu tomo o suco da vide, sabe? Mais da vida de Jesus está entrando em mim. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida, não recebe esta vida. A ceia é essencial para a vida do cristão. Um cristão não deve de deixar de participar da ceia. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre a ceia. E diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Não sou eu que vou examinar você. Qual que é a motivação desse examine-se? A motivação é examinar-se, ver o que está errado, arrepender-se, pedir perdão e participar. Não é para me examinar e dizer, eu sou assim mesmo, não quero mudar, não vou participar. Não. É arrependimento. Sabe o que é isso? Isso é o que o Espírito diz às igrejas. Que eu e você estejamos dando ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas.